Amigos, bom dia. Na realidade, poderia ser 2016 ou 2016, reflexões e promessas a respeito do novo ano, não é verdade? Para nós falarmos um pouco desse assunto, sobre as questões de ano novo e das nossas reflexões, nós gostaríamos de começar mais ou menos como começam os nossos, as possíveis ainda existentes tribos de canibais. Todos eles começam geralmente o ano com o pé direito, não é verdade? Então, na realidade, nós queríamos buscar alguma figura que fosse representativa para as questões do ano velho e do homem velho, ou da pessoa velha e da pessoa nova, não necessariamente o homem, mas sim a criatura humana. E nós pensamos em uma imagem que nos veio foi a questão do espelho. Toda vez que nós olhamos para o espelho, nós verificamos o seguinte: não adianta naquilo que a gente gosta para melhorar ou não gosta e quer melhorar, não adianta corrigir o espelho, não é verdade? Nós temos que corrigir a nós mesmos. Quando nós falamos a respeito de uma proposta de mudança de um ano para o outro, tendo ele como marco o dia 1º ou o mês de janeiro, ele também é a mesma condição do espelho. Nós temos que trabalhar em nós e não necessariamente na imagem que nós estamos projetando pura e simplesmente. Por vezes projetamos determinada coisa, mas não necessariamente estamos sentindo aquilo que projetamos, não é verdade? Por vezes sorrimos, quando na realidade estamos chorando por dentro. Não que a gente deva mostrar para as pessoas a parte que faça com que as afete de maneira a levar dor ou prejuízo ou coisa do gênero. Na verdade, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, as pessoas têm que sair da minha frente melhores do que quando chegaram. Isso é uma belíssima proposta e é uma proposta de exercício de renovação. Mas, para buscarmos, aí nós queríamos uma figura que representasse muito esforço em relação a mudanças, em relação às questões de resignação. Resignar-se não é aceitar o problema pura e simplesmente sem tomar atitude alguma. Resignar-se, na realidade, é encarar o problema e não permitir que o problema passe a ser a nossa vida. O problema tem que ser parte da vida. Da mesma forma que uma enfermidade. A enfermidade, ela não pode ser a nossa vida. Ela, por vezes, vai ter que ser administrada durante toda a nossa existência. Não é assim? Isso é resignação. A resignação é nós encararmos o problema que temos, seja ele de que maneira for, e continuar trabalhando para que minimize-o, se ele for um problema, vamos então trabalhar para reduzi-lo, e, ao mesmo tempo, aceitar aquilo que a gente não consegue mudar. Não é fato? Mas não permitir que esta aceitação seja uma situação depressiva, que nos coloque numa posição, pura e simplesmente, de transformarmos a vida na situação que estamos vivendo. Sempre por trás de um problema tem uma oportunidade para aquele que é otimista, mas não irresponsável. Nós temos que buscar, em relação a isso, um exemplo forte. E fomos a reler a história, a biografia. Você encontra, o livro se chama O Gigante Deitado. A biografia de Jerônimo Ribeiro Mendonça. Ele era um jovem, como muitos que estão aqui, ou como eu, por exemplo, que sou jovem há mais tempo, nem parece, né? 60 com um corpinho de 60 anos, é uma beleza. Aí o fato é, ele é um jovem, gostava muito como brasileiro, gostava muito de jogar futebol, e certo dia percebeu que ele não tinha mais força nas pernas. Só que a coisa não parou por aí. Ele tinha artrite reumatoide. Ele ficou paraplégico. Mas se existe, como o engenheiro Murphy, que foi da NASA, se existe a possibilidade, uma que seja, de acontecer um problema, ou qualquer outra situação positiva, né? Porque a gente só pode pensar só em problema, ela vai acontecer, sim ou não? Foi por isso que passou a ser conhecido como Lei de Murphy.
Esse engenheiro foi muito feliz, porque se existia para Jerônimo Ribeiro Mendonça a possibilidade de ficar pior, ficou. Porque a artrite, como nós sabemos, reumatoide, ela é uma doença evolutiva, e ele ficou tetraplégico. Mas a lei de Murphy ainda iria funcionar sobre essa criatura. Depois de mais tempo, ele também perdeu a visão. Ele ficou tetraplégico, cego e com um problema, dado que a doença nele era muito avançada, ele não conseguia respirar direito. Nós não estamos aqui fazendo apologia da dor, nós estamos contando a história dele. Ele não conseguia respirar direito. Então, em determinados momentos, para suportar a dor que tinha, no momento de respirar, nós estamos falando de respiração, que é um processo automático, você não está pensando para respirar aí, não é verdade? É um processo automatizado, que o princípio inteligente foi automatizar quando estava no vegetal. Não quer dizer que você foi uma samambaia, mas existem muitas que andam por aí. Mas o fato é, não quer dizer, mas estagiamos no vegetal como princípio inteligente para termos todos os automatismos, desde o vegetal até a questão hominal, que nós temos hoje. Nós não precisamos pensar, nós não precisamos usar a inteligência para fazer as coisas acontecerem no nosso organismo. Você não pensa para piscar, você pisca automaticamente, você não pensa para respirar, você não pensa para fazer digestão, você não pensa para andar, você dá comando inteligente para andar ou para correr, é o primeiro comando, mas você não pensa e não dá comando inteligente para mudar as pernas, porque o processo é totalmente automático. Para o Jerônimo Mendonça, essa questão do automatismo da respiração era tão complicada que, às vezes, ele precisava colocar um saco de 5 quilos no peito para amenizar a dor do movimento da respiração. No entanto, diante de um quadro desse, de uma criatura, a rigor, qual seria uma posição de uma criatura numa condição dessa? A rigor, desistiria da vida, sim ou não? Não com a condição própria, porque não tinha a condição de fazer absolutamente nada. Tão complicado que ele, quando morava com os pais, e ele viveu muito até com a enfermidade, porque ele nasceu em 1939 e desencarnou em 1989, ele viveu 50 anos, o que é considerado muito para o estágio da doença que ele estava. Quando ele morava com a mãe, ele no quarto dele, calor que fazia em Minas, no quarto dele, a janela estava aberta e entrou uma perereca no quarto dele. Sabe o que é a perereca? Não, um sapinho pequeno. Entrou e a perereca, em vez de encontrar um outro lugar para ficar, ela encontrou o rosto do Jerônimo. E aí ela ficou no rosto do Jerônimo. Se você é tetraplégico e ele também não tinha o movimento do pescoço, o que você ia fazer? Chamar a mãe. Na verdade, caso de apuro, quem que você chama? A mãe. É um processo inconsciente até. E ele começou a gritar pela mãe. E a mãe entrou, ele disse, tem uma perereca no meu quarto. A mãe entrou com uma toalha na mão, sem acender a luz. Aí quando ela acendeu a luz, o Jerônimo estava todo roxo, porque na realidade ela tinha dado uma surra de toalha no Jerônimo para tentar tirar a perereca que estava no rosto dele. E aí ela olhou para ele e disse, nossa, filho, como você está corado, como você tem medo de perereca, né? Mas na realidade tinha levado uma série de toalhadas no rosto por causa do bicho. Então, a ponto de você ter que aceitar uma situação dessa natureza. Porém, foi, durante o período da sua existência, um dos grandes oradores lá no Brasil, um dos grandes oradores espíritas e mais. Através dele próprio, ele ditou vários livros, abriu instituições beneficentes para atender criaturas carentes, criaturas necessitadas e, como dissemos, ditou livros e foi exemplo de vida para muita gente. Algumas frases de Jerônimo Mendonça, por exemplo, sobre o tempo. Dizia ele, o tempo é sempre o mesmo. Ele tudo renova de maneira irreversível. Não conhece nada velho, nem deixa nada envelhecer, de vez que tudo está sujeito à sua ação transformadora. Mais interessante ainda é que na química prodigiosa do tempo renovam-se mundos e seres. Assim sendo, passado e futuro estão no eterno presente,
Nós é que passamos pelo tempo, não o tempo por nós. Ou seja, este momento agora é o seu melhor momento de vida. Querem ver? Vamos dar uma olhada nisso. Primeiro vamos ver o que a gente, via de regra, claro que isso não é específico, ele é uma tomada no mundo todo que o Google faz com as promessas do Ano Novo e as resoluções no mundo inteiro. Olha que coisa interessante, como pegando no mundo todo, independente da cultura daqueles que aceitam a renovação do ano como nós aceitamos, essas são as questões que as pessoas mais querem para o ano que se inicia. Amor, saúde, carreira, para aqueles que são profissionais, finanças, família, formação, fazer o bem e outras que não são classificadas nesse nível de importância, não é 1, 2, 3 ou 4, são os aspectos mais importantes que as pessoas colocam a respeito do trabalho que vão fazer ou daquilo que desejam para o ano que se inicia. Você pode ter a família em primeiro lugar, o amor em segundo, isso não importa. Mas olha que como são coisas interessantes em relação ao processo evolutivo, quando muitas vezes nós vemos pessimistas de plantão falando que o mundo está pior do que estava, que as pessoas estão piores do que estavam, que o mundo não é tão bom como estava. Isso é uma inverdade, porque os desejos das criaturas, se nós formos analisar, são todos voltados para aspectos positivos. Não é verdade? Aliás, pessoal, nunca se foi tão solidário no mundo como nós somos hoje. A partir da passagem de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, com a formalização da Casa do Caminho por Pedro, João, Tiago, entre outros, seus apóstolos, que se chamava Casa do Caminho porque ficava no caminho de Jerusalém para Jericó, foi a primeira instituição beneficente que se tem conhecimento no mundo. A partir dali, nós nunca mais fomos tão solidários. A diferença é que hoje nós somos mais informados. Só que a informação atua nas pessoas de maneira muito diferente. Atua em alguns na grande maioria, que ficam indignados com o que está acontecendo. Excelente, porque a indignação é evolução. Porque até outro dia nós nos divertíamos com os outros, uns matando os outros, sem nos indignarmos. Nós não ficávamos indignadas com a violência contra a mulher. Nós não ficávamos indignados com a violência contra a criança, fosse de que natureza fosse. Não é realidade? Mas não basta ficar indignados. Sim, é uma verdade. Mas é o primeiro passo para a criatura que já não mais aceita as situações de desrespeito para com ela mesma e para com o semelhante. Vide que isso é um levantamento em matéria de mundo. Claro, agora que a gente tem mais informação é inegável, sim ou não? Mas é que a violência, estudo de Harvard já apresentado aqui em uma outra palestra nossa, nos trouxe, e Harvard não assina qualquer coisa, sim ou não? Tem um estudo recente agora publicado, mais ou menos de 1 ano atrás, que eles pesquisaram 75 anos, ou seja, foi mudando pesquisadores para verificar o que te traz felicidade, o que te traz alegria e o que faz com isso fazer a pessoa viver mais. Sabe o que é? Relacionar-se bem. Que incrível, né? Pesquisado durante 75 anos. Pessoas que começaram a ser pesquisadas aos 20 e que aqueles que estão reencarnados estão com 90 e pouco. Relacionar-se bem. Mesmo que você tenha as discussões com marido, esposa, amigo, amiga, etc., você pode discutir com as pessoas, isso não é importante. O importante é que esse relacionamento, apesar de discussões, seja positivo. Você vai viver mais. Claro, existem todos os cuidados, né, da relação ao organismo, etc., alimentação, atividade física, tal, né, mas relacionar-se bem. Outros aspectos. E Harvard iria publicar, então, há cerca de 2 anos atrás, que o mundo nunca esteve tão pacífico quanto hoje. Qual é a visão que a imprensa, que a mídia dá? Exatamente a contrária. Não é verdade? Né? Que há mais violência. Pois a realidade não é essa. Querem ver? Em números. De 14 a 18, na Primeira Guerra Mundial, nós eliminamos cerca de 40 milhões de vidas.
De 39 a 45, cerca de 80 milhões. Nós nunca mais tivemos, nem temos espaço para uma situação próximo disso. Nós não temos mais espaço no planeta para isso. Mas os conflitos, todos eles reunidos, não chegam sequer à metade daquilo que aconteceu de 1914 a 1918. O ser humano está melhor. Isso não é otimismo irresponsável. Isso é realidade comprovada por organizações que são muito sérias. Outras propostas feitas em Ano Novo. Fazer dieta, né? Isso é terrível. Trabalhar mais, bom, isso já faz parte. Gastar menos, né? Uma coisa, né, tem a ver com a outra. Novo amor, se for o caso, evidentemente. E outras situações que também a gente pode colocar como promessas de Ano Novo. E por que às vezes a gente não consegue? Não consegue quer dizer que todos não consigam. Por que às vezes algumas pessoas ou alguns de nós não conseguimos alcançar essas metas que a rigor parecem ser todas elas muito simples? O que mais distingue o ser humano para a gente entender essa situação de poder conseguir ou não são duas coisas básicas, que se chamam inteligência e vontade. E é interessante notar sobre esses aspectos da inteligência e vontade que, na realidade, vamos falar um pouco sobre a inteligência. Na sociedade, todos nós somos vidrados ou badalados a respeito da inteligência, sim ou não? Querem ver? Por exemplo, queremos ser inteligentes, não é verdade? E somos. Não é? E somos. Outra coisa, ter filho inteligente. E tem outra coisa a mais. Os filhos das mães corujas são os mais inteligentes que existem, os melhores da sala de aula, os melhores em tudo, não é verdade? Mas é claro, né? Você tem que ser marqueteiro, porque se você não valorizar o seu produto, quem é que vai? Não é fato? Então, na realidade, outra coisa. A inteligência é interessante porque, no final das contas, ela só é um farol que ilumina o caminho. Sabe por quê? Ela não faz você caminhar, não é? Ela te ilumina o caminho. Ela não faz a gente caminhar e tem uma outra coisa. Ela apenas indica o caminho e me dá a capacidade de discernir e distinguir entre o bem e o mal e entre o que eu devo e não devo fazer. O que acontece, então? O que é que vai fazer a diferença diante do uso da nossa inteligência? Se chama vontade. É a vontade de querer fazer. Porque a pergunta é, por que a gente não consegue? Né? Não é, de novo, regra, não são para todas as pessoas. Pode ser que para a grande maioria aqui isso não seja uma verdade. Estamos colocando sobre alguns aspectos, né? Sem generalizar. O que nos falta, se a gente for verificar, não é saber o que a gente deve ou não deve fazer. Sim ou não? Sim. Todos sabemos. Nós estamos num nível de consciência em matéria de evolução que isso é indiscutível. O que a gente conquistou como espíritos, e conquista, ela não existe retrocesso em matéria de evolução. Às vezes existem algumas confusões da natureza, da natureza corpórea do indivíduo. Eu estou com esse corpo nesta reencarnação, mas posso vir na próxima reencarnação, e dependendo da necessidade que eu tenha de provas, e prova não é expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Prova é aquilo que você precisa ser provado, é aquilo que você precisa ser testado. Via de regra, é o que nós pedimos para passar diante de determinadas situações. Então, se, por exemplo, a gente fala mal da vida alheia, espírita, a gente já disse milhares de vezes aqui, estamos só repetindo. Espírita não fala mal da vida alheia, nós fazemos análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, o que é muito diferente. Ou então, para aqueles que gostam, a gente só fala a verdade. A gente só fala a verdade. Na realidade, onde é que é o meu teste? Eu preciso vir mudo para aprender a valorizar a palavra? Não, porque aí, né, qual é a situação? O meu processo mental é o mesmo, sim ou não? Eu não vou falar, mas eu vou gesticular mal a respeito da vida alheia. Eu vou dar um jeito de me comunicar. Então o processo não é punitivo, ele é educativo. É claro, ele é educativo, que é diferente. O que é educação nesse caso? É eu, de repente, ter consciência sobre o processo da minha língua, que diz André Luiz numa mensagem através de Chico Xavier, que se chama A Língua.
Ele diz que que Deus é tão bom, que apesar da língua ser um músculo, ela não ganha volume à medida que você utiliza ela. Não é verdade? Olha que fantástico que é, não é? Você já imaginou se de repente falar mal deixasse ela, né, volumosa, ia carregar a língua num carrinho de pedreiro, né, para poder levar a língua. Mas o fato é, aonde é que eu tenho que ser provado, pessoal? É estar num meio onde eu possa usar a palavra, não como essa situação, mas eu possa usar a palavra, onde criaturas tenham também esse tipo de deficiência, que é esse tipo de problema a ser vencido, de desafio é melhor até, tenham esse desafio, não é fato? Então as coisas vão me estimular e eu vou lutar para resistir, isso é a prova que eu estou passando. A expiação é quando eu sei que devo fazer, mas eu sou teimoso. É diferente de ser insistente, porque a insistência é uma virtude. Como dizia o próprio Abraham Lincoln, né? Muita gente acaba tombando antes por ser uma criatura que desiste dos seus objetivos. E a gente não pode se esquecer que ele perdeu 8 eleições antes de ser presidente dos Estados Unidos. Então, na realidade, muita gente acaba desistindo, até porque tomba antes de alcançar o resultado por desistir, por não insistir, o que é diferente de ser teimoso. Expiação é para gente teimosa. Eu sei que eu devo fazer, mas eu não faço. É estilo assim, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar o meu bracinho a torcer. Exatamente isso. O que é que eu estou construindo para mim? Um processo de fazer da maneira mais difícil, aceitar da maneira mais difícil. É opcional. É opcional. Por isso que evoluir pelo amor e pela dor é uma opção. Evoluir pelo amor não significa não ter desafios, que é diferente. Evoluir pela dor é uma opção. Daquele que sabe que não deveria fazer, mas faz por uma questão de orgulho. Não é verdade? De orgulho. Eu não vou me rebaixar. Quando, na realidade, às vezes, nós nos perdemos por nada, por coisas insignificantes. Então a gente sabe o que deve e não deve fazer, sim ou não? O ponto todo, o que falta é querer. O que falta é vontade. Quando a gente não quer, quando a gente quer, não existe força que tire do seu caminho. Por isso que Jesus diz, quando você pedir alguma coisa para o Pai, peça acreditando que você vai receber. Não aquelas coisas absurdas que às vezes a gente vê em livros, que se você ficar mentalizando a joia da Tiffany's, etc., de repente a joia da Tiffany's desaparece. Se você ficar mentalizando a joia da Tiffany's e não trabalhar para comprá-la, ela não vai aparecer na sua casa. Ok? Estamos combinados? Não tem espírito que vai desmaterializar lá para materializar aqui. Ok? Porque eles não vão roubar a Tiffany's para entregar para você. Então não existe isso. Né? Nenhum espírito vai se encarregar, o seu mentor não vai roubar lá a Tiffany's para trazer o diamante para a sua casa. Então a realidade é foco. Quando eu dou foco, quando eu quero, eu faço. Sim ou não? Quando eu quero, eu faço. Nem que eu tenha que repetir milhares de vezes. Então como é que a gente pode ver a questão da inteligência e da vontade? Nós somos seres inteligentes e ao mesmo tempo livres. E nós somos livres pela vontade. Quer ver a questão da liberdade? A liberdade ela é um atributo da vontade. E como é que funciona isso? Se eu colocar a mão no fogo e experimentar por sensação e percepção que o fogo queima, a minha inteligência vai sempre me dizer que o fogo queima. Não é verdade? Mas tem um detalhe, eu posso colocar a mão no fogo e deixá-la queimar? Pode. Por quê? Porque na realidade a liberdade que eu tenho ele é um atributo da minha vontade. Eu faço desse jeito porque eu quero. Ou eu deixo de fazer porque eu também quero. É um trabalho de reformulação íntima. Eu tenho um hábito infeliz e quero substituí-lo. Eu vou substituí-lo, eu não vou eliminá-lo. Então, se eu tenho um hábito que eu preciso, eu consigo verificar conscientemente que ele não me faz bem e não faz bem para as pessoas, eu vou substituí-lo. Eu vou deixar, por exemplo, se eu tenho o hábito do tabaco,
e ele me faz mal, e eu tenho consciência sobre isso, e ele faz mal também às pessoas que estão ao meu redor, eu preciso substituir esse hábito por um hábito saudável. Eu faço uma substituição de hábito. Essa substituição de hábito é exatamente eliminar o produto que me causa o problema e causa o problema ao outro. Quando, então, essa situação vai acontecer? Filósofos já falam a respeito, nos fazem duas perguntas. Quando é que a gente é livre e quando é que nós somos inteligentes? Olha que coisa interessante, como a vida realmente traz muita simplicidade no dia a dia para nós. Olha, essas pesquisas foram feitas ao redor do mundo também, e elas nos trouxeram informações que são importantes, porém, de novo, não são genéricas, mas a gente vive, em média, 5% do tempo no presente, 70% no tempo do passado e 25% no tempo do futuro. Significa o quê? Que a gente não chega em lugar nenhum se estiver vivendo desse jeito. Não é? Principalmente quando a gente discute com o namorado, a namorada, o marido, a esposa, que a gente fica com ciúmes de coisas, inclusive, que ela ou ele fez, e você nem tinha relacionamento com ela ou ele ainda, e nem conhecia ela, inclusive. Não é verdade? Ou então fica dizendo, bem que mamãe me avisou, que eu devia tomar muito cuidado com você e eu não quis ouvi-la. Meu amor, isto é passado. Quem vive no passado está desprezando o presente. Ou quem vive, a neurolinguística explica muito bem isso. Para quem vive no passado que era bom, no futuro que vai ser, será melhor. Não tem, foge do presente, é um mecanismo de fuga do presente. Se a gente vive no passado, não tem presente, não vai ter jeito de ter futuro. Então, por isso que quando nós começamos a palestra, nós dissemos, esse é o melhor momento da sua vida. Sim ou não? Porque você pode desencarnar tomando passe. Não vai acontecer hoje, não se preocupe. Mas é uma realidade. Nós trabalhávamos numa instituição que atendia 5.000 pessoas por dia lá em São Paulo, que é uma das maiores casas espíritas que tem no mundo. Tivemos 2 ou 3 casos. Você sabe que ganhar $1 bilhão e 300 milhões de dólares, não é net, no Powerball acumulado, está em 1 bi 300. Né? Net dá 800 milhões de dólares. Net. Né? É 1 em quantos milhões? 258 milhões. Gostei do número, né? 258 milhões 367.543. Gostei do número, parabéns. Aí Desculpa a memória. E eu. Muito bem. É uma coisa impressionante, não é verdade? A situação significa que só existe esse momento. Não é não ser precavido, ok? Não é não investir para o futuro. Óbvio. Você não vai deixar de fazer previdência, porque você já sabe, sem ter mediunidade de premonição, você já sabe qual é o desdobramento. Sim ou não? Então, uma coisa é ser previdente. Eu conheci um sujeito, pessoal, adoro contar causos. Eu conheci um sujeito, presidente de uma organização muito grande, e ele era relativamente jovem, estava com seus 60 e poucos anos, é um jovem, né? Aí, pois é, eu já estou na época do pois é. Aí ele, certo dia, ele teve uma carreira exitosa, certo dia ele me ligou para se despedir dizendo que ele estava deixando a empresa. Eu achei aquilo, num primeiro momento, um absurdo. Eu disse, mas fulano, você acaba de fechar o ano, isso era no mês de janeiro. Ele disse assim, eu disse para ele, você acaba de fechar um ano exitoso. O resultado, o percentual dos gols dele tinham superado além das expectativas. E eu disse, significava que para um presidente de um conglomerado, de uma corporação, significavam
muito mais bônus, porque esse pessoal já não é mais salário, né? São bônus, estoques, etc. Significava muito dinheiro que ele já iria receber por conta dos resultados. Eu disse, mas fulano, você está fazendo resultados impressionantes. Aliás, o mercado sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Você vai deixar a corporação? E ele me disse uma coisa que não foi para estimular comodismo, mas foi verdadeiro. Ele disse, Humberto, eu não quero morrer rico, eu quero viver rico. Às vezes a gente quer morrer rico. Às vezes a gente quer ser feliz amanhã. A gente quer ser feliz quando comprar aquilo, alcançar aquela situação, aquele resultado. A gente quer ser feliz quando esse é o momento que você pode ser mais feliz, ou, se quiser, infeliz. Por quê? Olha como é simples entender isso. O passado, aquilo que eu fiz, falei, comi o mungunzá que a Marisa fez, que é a minha paixão, que é a canjica para nós brasileiros. Comi há 1 minuto atrás, não foi 1 minuto, mas já faz alguma meia hora, não me pertence mais, ele é passado, sim ou não? O sabor, né? O prazer do sabor já não me pertence mais. É que nem comer chocolate, você come, são segundos de prazer, não te pertence mais esse prazer, sim ou não? Só pertence para você a dilatação que existe após, mas isso vai pertencer a você. Seja 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 20 anos, o passado não me pertence. Então, na verdade, é o seguinte, eu não posso modificar meu passado, assim eu não sou livre no meu passado. Não é verdade? Você não é livre no passado, você não pode fazer nada. Outra coisa, e o futuro? Da mesma forma, eu não sou livre, nem inteligente daqui a meia hora ou daqui a 2 anos. Não é verdade? Eu não sou livre daqui a meia hora, daqui a 2 anos. Posso não estar nem aqui. Posso estar desencarnado, posso ser livre em matéria de espírito, mas eu não. Por quê? Porque é simples, o futuro, seja ele 1 segundo à frente, 1 hora ou 20 anos, ele não me pertence ainda. Não é verdade? Você já parou para pensar que o relógio são 12:10? Já foi. Parte da sua existência, da minha, da nossa, já foi. Não tem mais o que fazer. Não é verdade? Por que então ficar cultivando coisas daqui de trás, se a situação é aqui ou agora? Então, quando é que a gente é livre? Na realidade, nós somos livres e inteligentes no momento presente. Então, está na hora da gente, se é no momento presente, está na hora da gente parar de fazer muros ao redor de nós mesmos, de caixas vazias, ou seja, de coisas que já foram, ou de coisas que ainda não aconteceram. Não é verdade? Ou de coisas que ainda não aconteceram. Elas vão acontecer à medida que eu vá me esforçando, mas elas ainda não aconteceram. Então eu não posso ser feliz e inteligente lá. Eu tenho que ser feliz e inteligente aqui. Porque se o futuro é projeção do meu presente, se eu não fizer nada aqui no presente, qual é a projeção que eu tenho para o futuro? Então, na realidade, pode gerar o sentimento de não realização. Por quê? É frustração ou de não realização ou de frustração com a vida. Porque ou nós estamos vivendo no passado ou no futuro. Significa dizer o seguinte, quem vive no passado é depressivo, quem vive no futuro é ansioso. Está doente do mesmo jeito. Está doente do mesmo jeito. Se é para trás, estou depressivo. Se é para frente, estou ansioso. Estou enfermo. Estou jogando, brincando com a minha felicidade. Estou perdendo tempo com a minha felicidade. Né? Sorria mais. Porque só movimenta 16 músculos da face para sorrir. Para você ficar mal-humorado, 80. Com a vantagem, você fica mais velho mais cedo, inclusive, porque vai enrugando mais as coisas. Não? 80 músculos que você movimenta. Uma plástica que ajude, minha filha. Quase nunca, então, a gente está vivendo no presente, que é, na verdade, o único momento da nossa real, o único momento real da nossa existência. Olha o que o Buda, Siddhartha Gautama, dizia 500 anos antes do Cristo. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Não é não fazer previdência, é usar da sua inteligência para um momento que é verdadeiro, que é real. Então não deixe para amar amanhã.
Não deixe para dizer para a criatura que você a ama hoje. Eu tenho um amigo que é expositor espírita, e também ele é dirigente de uma casa espírita, num dos estados do Brasil, que ele ficou viúvo e ele que cuida dos filhos. E ele fala, certo dia ele contando para mim que ele disse assim, eu posso até discutir com os meus filhos, ou com o meu filho, porque adolescentes, né, você imagina, sempre são questionadores por natureza, o que é bom, né, para qualquer um de nós que passamos por essa fase, ou estamos passando, o questionamento faz parte do processo evolutivo. Ele disse assim, mas na hora que eu vou sair, eu digo assim, vem cá, me dá um abraço. Dá um abraço, eu quero te dizer que eu amo você, você pode estar irritado porque você não vai ter determinada coisa, não vai em determinado lugar, mas eu quero dizer que eu te amo. Depois que eu voltar, a gente continua a briga, mas pode ser que, de repente, é o último abraço que eu esteja te dando. Não é fato? Pode ser o último. Aquilo que a gente deixou de falar, o sorriso que deixou de dar, pode ter sido a última oportunidade. Então não percamos a oportunidade. É nisso que o Siddhartha Gautama, o Buda, né, o iluminado, 500 anos antes de Cristo, nos chamava a atenção. Por quê? Porque se o passado é história e o futuro é prospecção, o presente é a atuação. Se a gente não atuar, porque aqui já não dá mais. Lá eu não sei, eu só estou fazendo prospecção. Eu tenho que atuar e viver a realidade no presente. E por que às vezes a gente não consegue mudar, não é? Não consegue sair da armadilha da caixa? Não tem a desculpa do outro. É uma situação muito simples de entender. A gente está na zona de conforto. E quando se está na zona de conforto, este cidadão aqui, que é o professor Anthony Puriaglitali, que ele é o presidente e o chancellor da Florida Christian University, ele diz o seguinte, na zona de conforto as pessoas vivem uma existência passiva e se recusam a aceitar as responsabilidades que envolvem riscos. Diz mais ele, viver na zona de conforto é mais seguro, porque a gente não precisa arcar com qualquer nova responsabilidade, significando que, enquanto se permanece na zona de conforto, a pessoa continua a ser o que sempre foi, fazer o que sempre fez e ter o que sempre teve. Simples. Não tem do que reclamar. Ok? Está confortável? Tá. É assim. Nós tendemos ao conforto? Sempre foi feito assim, agora vem você querendo mudar tudo. Está na cara que é vassoura nova. Varre bem. Né? Você entra na empresa, olha e diz assim, sempre mandou o documento desse jeito. Você vai querer mudar? Sempre foi feito desse jeito, sempre funcionou. Na vida, às vezes, nós não somos assim. Eu sempre fiz. O Albert Einstein dizia, que dizia, e corretamente, tem uma frase, entre tantas outras, de Einstein, que ele dizia o seguinte, como é que você quer resultado diferente se você faz tudo igual? Não vai dar para ter resultado diferente, não é fato? Então o que a gente deseja no ano novo? Não é paz, amor, para a felicidade, saúde, sucesso profissional? Via de regra, né? Vai englobar tudo porque vai envolver a nós mesmos e ao semelhante. Na realidade, vamos voltar lá para o nosso exemplo que a gente fez inicialmente, trazendo as limitações do indivíduo dessa natureza, o Jerônimo Ribeiro Mendonça, que ele diz o seguinte, o homem novo, ou a criatura nova, é aquele que substitui os hábitos inferiores pelos nobres qualidades de caráter, né? De ética. É aquele que abandona as paixões e os desencantos de ontem pelo amor puro, adquirindo assim uma nova visão de vida. Por isso que nós vamos encontrar em Jesus o segundo mandamento tão importante quanto o primeiro, como quando ele nos ensinou. Ama o próximo como a ti mesmo. E ele diz que esse é semelhante ao primeiro. Porque inteligentemente, não só inteligente, mas com a sabedoria de um espírito crístico, ele sabia que nós íamos nos encontrar na manhã de hoje, isso já foi tema de outras palestras, nossas especificamente, nós íamos nos encontrar na manhã de hoje e teríamos definição linda sobre Deus. Uma definição
A definição da primeira pergunta, do primeiro capítulo, do primeiro livro da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, cujo assunto, pela importância, é o primeiro capítulo da codificação, que é Deus. A primeira pergunta inteligente de Kardec, entre todas as outras, é: o que é Deus? E a definição mais bela que tem é a dos espíritos superiores, que dizem inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fantástico. Isso é uma definição. Racionalmente, o que é Deus? Jesus sabia disso, que nós definiríamos lindamente, mas racionalmente não saberíamos o que é Deus. Então ele facilitou a nossa vida. Racionalmente, o próximo, você sabe, nós sabemos quem é. Então, igual ao primeiro, é este segundo. Ama o próximo como a si mesmo. Não é fantástico? Tem que ter muita sabedoria, muita capacidade para 2000 anos atrás ele dar uma definição não, ele dar uma condição que Emmanuel vai dizer no livro Fonte Viva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O nosso próximo é a nossa ponte para com Deus. Eu sou bom, ou procuro me melhorar, porque o próximo me permite. Por isso que a gente vive em sociedade, a começar daquela que chamamos família, para depois expandirmos para a sociedade que um dia será cósmica, na condição de que todos nós seremos irmãos e irmãs. Então, qual é a situação? A gente vai ficar na zona de conforto ou vai cair fora? É decisão, não é verdade? É decisão. Então, sai da zona de conforto, se ela tiver. Experimenta o novo. Use a inteligência para escolher, use a vontade para seguir e viva um dia de cada vez. E viva esse dia que ele é importante. Viva esse momento, né? Aproveite esta oportunidade. Até porque é Emmanuel, de novo, no livro Leis de Amor, também pela psicografia do mesmo médium, que ele diz que todos os dias que nós despertamos, agradeçamos a Deus, porque é a renovação da confiança divina em nós, em nos concedendo mais um dia. Por quê? Diz o iluminado mentor: se você não fosse importante para o momento atual, você nem ia esperar o passe para desencarnar. Já estaria desencarnado. Ou nem reencarnado estaria. Não é verdade? Estamos reencarnados e no local, olha que beleza, onde nós possamos ser mais úteis e melhores nas palavras do mesmo mentor. Se você está na posição que está, é porque você é o lugar, você pode ser mais útil e melhor para esse momento. Com vistas a fazer sempre o melhor para que a projeção para cima, não é? A projeção para o futuro, seja um desenvolvimento, seja um desdobrar daquilo que você está fazendo hoje. Nós trouxemos aqui, em relação à questão de estímulo e de falhar, para verificar a insistência dos pontos. Nós até usamos esse vídeo numa página nossa, de criaturas que falharam, que foram, inclusive, em determinados momentos, desprezadas, sendo tratadas como incapacitados para os objetivos, às vezes, da própria empresa ou da própria vida. Todas elas nos mostram, não é, nesse vídeo muito curto, de 1 minuto e pouco, todas elas nos mostram, ou são exemplos, foram exemplos, ou são ainda, porque estão encarnados, muitos deles, são exemplos de insistência, de persistência, de vontade, da utilização da inteligência, regida pela vontade de querer fazer e alcançar o sucesso, que muitos já teriam desistido antes, sequer, inclusive, de ter começado. After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much.
was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout, whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound, they have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new. E o que então o Ano Novo pode trazer para nós, pessoal, depois daquilo que a gente pôde ver aí, né? As pessoas, quantos desses não poderiam ter chegado a lugar nenhum por uma desistência, né? E ainda estão fazendo, muitos deles ainda fazendo um sucesso impressionante. O que o Ano Novo pode trazer para nós, se não agora 355 novas oportunidades. Então, muita paz, muito sucesso a todos, um 2016 de muita alegria. Jesus, obrigado.